Pessoalmente, a gente pode começar, Pedro? Posso dar início aqui? Pode sim. Tá. Bom, então, bem-vindos aí, todo mundo, nesse nosso semestre de seminários aqui. Então, o primeiro seminário, quem vai dar dando para a gente vai ser o Pedro, né, foi meu aluno de mestrado, defendeu agora há pouco, agora entrou no doutorado. Ele vai falar um pouco sobre persistência de toros invariantes em sistemas singularmente perturbados e teoria da média. Por favor, Pedro. Então, oi, gente, bom dia. Vocês estão vendo aí a tela já do... Beleza. Meu nome é Pedro, como o Douglas falou. Então, o que eu vou apresentar aqui, basicamente, foi o tema da minha defesa, da dissertação do mestrado. É, então, a ideia aqui é trabalhar um pouco a teoria da média. Não sei quem tem algum tipo de conhecimento sobre isso, já tem algum... Mas eu vou descrever rapidinho o que é, não vou perder muito tempo nisso, porque senão não vai encaixar tudo aqui. Mas, então, a ideia, basicamente, a gente começa com um sistema que tem uma forma específica, e não tão específica, mas específica, né? Então, o sistema tem essa forma que está dada aí no forma 1. A gente vai trabalhar em específico com sistemas planos, né, que em R2 aí, mas a teoria da média, ela trabalha com coisas mais gerais, né? Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar em R2, então a gente tem basicamente um sistema que ele tem esse parâmetro epsilon. Esse parâmetro epsilon, ele controla para a gente um pouco a ordem das coisas aí, e aí até a ordem n, que a gente vai, um n dado aí, a gente sabe que as funções não dependem, essas funções f e y não vão depender diretamente de epsilon, depois a gente perde o controle, né? A gente não sabe muito bem o que acontece. Mas então até a ordem n, a gente tem basicamente dependência em epsilon aí bem determinada. E no nosso caso, a gente assume também que essas funções todas aqui, os FIs e o F2, vão ser T periódicos aí em T. Né? Tem um período T grande aí. Tá, a gente só para assim, heuristicamente a gente vai assumir que esses épsilon são pequenos, tá? Né? Mas lógico que é uma coisa mais heurística, mas pense nesse épsilon como uma coisa pequena aí para entender muito mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esses sistemas, eles são os que chamam de sistema padrão da teoria da média aí, só para... Então, a gente está estudando um sistema que não é tão descabeçado, assim, ele existe já, ele é uma coisa que a gente só está estudando um caso específico, né? Vai, basicamente, né, da teoria da média em si, a gente consegue um teorema muito importante, que aqui vai existir uma transformação, que também é T periódica, que vai pegar nosso sistema lá, nosso sistema 1, e vai transformar nesse sistema 2 aí. Então, basicamente, o que acontece é que até a ordem n, de novo, a gente some com a dependência no tempo, né? Então, a gente fica com um sistema que até, se a gente truncar até a ordem n, ele é autônomo, ele depende só do parâmetro e do xi aí, que seria a nossa variável, que não é o tempo, né? Isso é muito importante, mas isso é um termo fundamental da teoria da média. Então, a gente assume que isso a gente conseguiu fazer. Aí a gente pega e fala que a gente chama de L caligráfico, aí o primeiro índice para o qual então a gente olhando aqui, a gente vai ter esse GI, essa função GI não é identicamente nula, né? Então, o primeiro índice não nulo aí, da primeira ordem não nula aí, que aparece. Aí, nosso sistema, a gente consegue reescrever ele dessa forma. A primeira ordem não nula a gente isola, e o resto a gente coloca tudo numa ordem L mais 1 aí, coloca uma função GTIL que engloba tudo aí. Então, praticamente isola essa ordem, a primeira ordem não nula aí. Nada de muito difícil. Aí, o que a gente vai fazer aqui é estudar o sistema 3. Antes, para a gente simplificar, a gente só aplica essa mudança de escala do tempo aí para sumir com esses épsilons que estão sobrando aí, mas também não é nada de outro mundo. E consegue o sistema 4. A ideia vai ser estudar esse sistema 4 aí, que é basicamente equivalente ao sistema 1 que a gente começou, mas a partir do sistema truncado, ou seja, se a gente tirar a parte que não é essa primeira ordem aí, que esse GL é XI, o que vai acontecer com o sistema? Então, a gente tenta estudar o truncado, que é um sistema autônomo, que é mais fácil de estudar, e ver o que isso traz para a gente no sistema completo, né? Que é basicamente a ideia da teoria da média em todos os aspectos aí.
No nosso caso específico, a gente vai estudar o que acontece quando a gente assume que o sistema truncado aí tem um ciclo limite hiperbólico atrator, né? Então, essa vai ser a nossa hipótese básica aí, que se a gente truncar, a gente tem esse ciclo limite, vamos ver o que acontece aí. Isso vem já de uma tradição de estudar, por exemplo, se você tiver um ponto fixo no sistema truncado, já tem teoremas que dizem que você vai ter, basicamente, uma órbita periódica no sistema sem truncar. E a gente vai tentar fazer alguma coisa nessa, nessa área aí, né, mais ou menos parecido. O que a gente vai tentar provar, né, o que a gente prova, na verdade, é que esse sistema, se ele tiver a nossa hipótese está aí, né, que o sistema truncado tem um ciclo limite hiperbólico atrator, se essa hipótese é válida, basicamente o que acontece é que o sistema 1, nosso sistema lá do começo, sistema padrão, ele vai ter um tório invariante, normalmente hiperbólico, a gente vai explicar o que é isso, no espaço de fase estendido. Então, basicamente, o ciclo limite vai gerar no espaço de fase estendido do sistema completo lá um tório invariante, né? Então, você ganha uma dimensão aí. Para fazer isso, então, como é que a gente vai... Agora vem a parte de basicamente começar a demonstração desse teorema. A gente vai começar aplicando uma mudança de variável aí, que basicamente levar até a origem do nosso sistema até o interior do ciclo limite e mudar para um sistema de coordenadas parecido com polares, né? Então, a gente não é exatamente coordenadas polares, mas você vai ter uma variável ρ, que vai ser como se fosse o nosso R das coordenadas polares, e o sigma, ele vai ser uma variável angular também. Aí, então, por isso que eu coloquei esse polar aí. Então, para a gente entender que a variável sigma, ela é módulo 2π, né? E aí a gente consegue reescrever nosso sistema, o nosso sistema 4 lá, o nosso sistema que a gente vai estudar, dessa forma aí. Então, a gente basicamente só mudou para essas coordenadas, e aí o que acontece é que você tem a primeira parte ali, que o F e o G, são basicamente aquela parte do truncado, e aí o resto são as perturbações lá, as partes que a gente que estão no sistema completo, né? Então, esse R e S multiplicando esse parâmetro epsilon aí, são o resto lá do sistema que aparecia, né? Então, é basicamente assim, a partir desse sistema que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Então, só para lembrar, essas funções f, g, r, s são suaves, a gente vai assumir isso lá desde pela suavidade que a gente assumiu no começo. A gente vai colocar como CR, então R vai ser o nosso grau de suavidade aí, nossa ordem, só para fixar. E que elas são 2π periódicas na variável angular, né? Justamente porque é uma variável angular, né? Então, existe essa periodicidade aí. E aí, já que a gente tinha assumido no começo que as nossas funções eram periódicas no tempo e que a nossa mudança de variáveis também era periódica, então as funções R e S, que são as únicas que dependem do tempo diretamente, vão também ser periódicas, né, no tempo. E a gente vai colocar que o período vai ser, a gente vai dar o nome do período de 2πm sobre ômega, só para não confundir, para não colocar T maiúsculo, alguma coisa do tipo, para não confundir lá na frente, mas vamos fixar então esse período com esse nome aí. Beleza. Com isso, o que a gente faz? A gente pega esse sistema que estava aqui e o próximo passo para estudar ele vai ser colocar mais uma dimensão, né? Colocar uma dimensão para tornar ele um sistema autônomo, né? Essa nossa nova variável, nossa variável que a gente vai colocar, que vai chamar de tal, a gente pode colocar ela como sendo uma variável angular também, ou seja, ela é módulo alguma coisa, justamente porque as funções que estão no nosso sistema são periódicas, né? Nessa variável. Então, a gente pode assumir que ela é uma variável angular também. Então, a gente pode enxergar isso aqui, na verdade, como uma variável que não é angular e as outras duas são angulares, elas são módulo alguma coisa, né? O que a gente faz para estudar esse sistema? Esse sistema que a gente chamou de M vai ser o nosso sistema principal, assim, onde a gente vai realmente fazer nosso estudo, nossa análise. Para estudar ele, a gente basicamente enxerga ele como um sistema dessa forma, que a gente vai chamar de S, só que perturbado por esses termos epsilon R e epsilon S aí. Então, é uma perturbação específica desse sistema S que está aqui. Então, a gente tem o sistema S, que é um sistema, inclusive, autônomo, bastante simples, entre aspas, de estudar, né? E a gente ainda assume sobre esse sistema S, a gente vai ver lá na frente, uma coisa, que é justamente a nossa hipótese de ter um ciclo limite. E aí a gente vai tentar estudar o que acontece quando a gente faz esse tipo de perturbação que está aí. Essa perturbação que está aí, ela cabe notar aqui que ela é uma perturbação singular, porque você não pode simplesmente jogar o epsilon igual a zero, né? Falar assim, o que acontece quando o epsilon é igual a zero? Porque o epsilon está ali embaixo do tal, dividindo, né? Então,
se você joga epsilon igual a zero, você não consegue determinar quanto que valem essas funções R, essa perturbação. Então, não é uma perturbação singular. Então, é basicamente assim que a gente vai estudar. E aí, de novo, né, como eu tinha falado, as soluções desse sistema truncado aí, né, elas correspondem naturalmente às soluções do sistema truncado depois de fazer as mudanças de variáveis, que basicamente é a mesma coisa, só escrito em variáveis diferentes, né, em coordenadas diferentes. Então, quando a gente assume, por exemplo, que a hipótese A, né, que o sistema o sistema truncado vai ter um ciclo limite hiperbólico atrator, no nosso caso, essa hipótese, ela translada, né, ela volta, vira basicamente essa hipótese B que está aí, que esse sistema T, que está aí na tela, vai ter um ciclo limite hiperbólico atrator. E que ele é gráfico da função, ele é gráfico de uma função de sigma, é uma coisa que a gente não vai explicar muito bem aqui, mas é sempre verdade, basicamente, por causa da mudança de variável que a gente fez, né? Uma mudança de variável específica que permite que a gente diga que sempre esse ciclo limite hiperbólico atrator vai ser gráfico. Então, vai estar na nossa hipótese que ele é gráfico também. Isso lá na frente vai ser importante, que a gente vai usar isso para aplicar alguns teoremas aí, então vai depender desse ciclo ser escrito como gráfico. E aí o teorema que a gente tinha lá, que é o teorema que a gente quer provar, ele basicamente pode ser reenunciado agora no novo sistema, né, no sistema transformado. E aí, supondo que a hipótese B é satisfeita, se a gente pegar o epsilon bem pequeno, isso é uma coisa que a perturbação é pequena, o sistema M vai ter uma variedade invariante, normalmente hiperbólica, que inclusive vai ser um toro, né, nas variáveis angulares sigma e tal, né. Então, basicamente, a gente só mudou o nosso sistema de coordenadas e renunciou aos resultados que a gente quer provar e a hipótese que a gente está assumindo. Então, como eu já falei, a gente vai provar esse teorema bem estudando essa perturbação singular aí, né? Essa perturbação singular que a gente falou. Para fazer isso, a gente vai usar a teoria de variedades variacionalmente hiperbólicas, né? Por isso que aparece essa nomenclatura aí direto no trabalho, e um método de continuação que foi primeiro desenvolvido pelo Ciccone aí nesse artigo aí, que eu vou mostrar lá no final nas referências, quem tiver curiosidade. Então, primeiro, antes de tudo, eu vou introduzir bem rápido essa teoria de variedades invariacionalmente hiperbólicas, para que eu não fique falando no vazio, né? Então, basicamente, a gente começa com um campo C1 aí em Rn, e a gente tem o fluxo dele vai ser denotado por φt aí, e aí a gente vai pegar uma variedade invariante M, que é compacta e conexa, tá? Então, é uma variedade invariante por esse campo. E aí a gente vai assumir que a gente tem uma decomposição desse fibrado, que é o quê? É o fibrado do Rn, é o fibrado tangente do Rn, que você restringe para essa variedade M, e aí você consegue, nessa variedade, esse fibrado restrito, você consegue decompor ele, se a gente vai assumir que a gente consegue decompor ele em 3 pedaços, o pedaço que é realmente a variedade tangente, né, o fibrado tangente aí, e 2 fibrados normais, né? E quando eu falo normal aqui é no sentido bem aberto, né? Eles não precisam ser necessariamente, a gente não tem uma métrica ainda que a gente colocou, mas são 2 fibrados que complementam o tangente aí, e que um deles, o NS, a gente vai ser basicamente o nosso estável, e o NU vai ser o instável. Isso porque a gente vai ver daqui a pouco como que isso funciona, mas basicamente, por enquanto, a gente só tem uma decomposição desse fibrado tangente do Rn em 3 pedaços aí, e a gente assume que se você somar Tm com Ns, né, fizer a soma direta, esse fibrado é invariante pela derivada do fluxo, e o Tm mais Nu também é invariante. Então, por enquanto, é só isso que a gente precisa, né? Mas já estou explicando por que os nomes são esses. Você define π, ps e πu como as projeções desses 3 fibrados aí, e aí você define esses números aí, o NiS e o NiU, né? Para cada ponto da nossa variedade, você define esses 2 números. Basicamente, o que esses números falam para a gente é sobre a taxa de contração, ou, dependendo, né, de expansão de vetores do fibrado normal. Então, o NiS vai falar do fibrado normal estável, vai falar da taxa de contração deles, e o NiU vai falar da taxa de expansão dos vetores no fibrado normal instável aí. E aí a gente vai dizer que essa decomposição é hiperbólica justamente se esse NiS for menor que 1 e o NiU
também for menor que 1. Basicamente está dizendo que essa contração, essa expansão acontecem de modo hiperbólico, né? Elas são, é isso, basicamente, elas acontecem bem mais rápido do que o que acontece no tangente ali. Beleza. Isso aqui é basicamente uma generalização da ideia de ponto fixo ou de equilíbrio hiperbólico, né? Mas aí para uma variedade invariante, não para um ponto. E aí a gente define também esses números sigma S, sigma U, que aí vem uma coisa que diferencia um pouco de quando está falando de pontos hiperbólicos. Aqui você tem uma dinâmica dentro da variedade invariante, né? Uma dinâmica tangencial. Então, você, além de falar que a dinâmica normal ela contrai ou expande, você tem que falar sobre como que essa dinâmica normal se compara, né? A contração e a expansão se compara com o que acontece na tangencial. Então, basicamente, é isso que acontece, né? O sigma S e sigma U comparam, basicamente, a comportamento nos fibrados normais com o comportamento no fibrado tangencial aí. E aí, basicamente, o que a gente vai definir é que é K-normalmente hiperbólico, né? Essa variedade invariante vai ser dita K-normalmente hiperbólica se esses dois números aí vão ser menores que 1 sobre K para qualquer M, né? Independente do ponto que você pega na variedade. Basicamente o que você está dizendo é que a contração ou a expansão normal é K vezes mais rápido do que o mesmo comportamento na dimensão tangencial aí, na tangente aí, do fibrado, da variedade. Esses números aí, eles são chamados de números de tipo de Lyapunov, né, números de Lyapunov generalizados, né, basicamente, só para dizer aí sobre como eles são chamados. E aí é que eu vou só parar para falar que essa ideia de variedades e variantes normalmente hiperbólicas tem mais de uma definição. A definição que a gente apresentou, definição clássica aí do Fenichel, mas existem outras definições, mas que no nosso caso elas são equivalentes, no caso de um compacto, conexo, etc. Mas existem outras definições que a gente acaba usando alguns resultados que vêm dessas outras definições também, né? Então, basicamente, como eu falei, a definição que a gente apresentou é do Fenichel. No mesmo trabalho que ele apresenta as definições, ele apresenta um teorema que vai ser super importante para a gente, é um teorema fundamental aí dessa teoria, né? Que é que se você tiver uma variedade invariante e ela for K-normalmente hiperbólica, né? Então, você tem uma variedade variante a um campo F, K-normalmente hiperbólica. E aí você pega um campo que é uma perturbação do campo F que você tinha, né? Então, você perturba um pouco esse campo F, você pega um campo numa vizinhança C1 de F. Vai existir uma outra variedade, basicamente o que vai acontecer é que essa variedade invariante que você tinha, ela vai ser persistente, essa perturbação. Então, vai continuar existindo uma variedade invariante, só que agora do campo perturbado, né? Então, basicamente, se você perturbar campos que têm variedades invariantes K-normalmente hiperbólicas, você continua tendo variedades invariantes. Isso é um teorema fundamental aí. Você pode perturbar que você continua tendo variedades invariantes. Aí, parece aqui que o nosso problema estaria resolvido, porque o que a gente tinha era uma variedade invariante na nossa cabeça. A gente pega o nosso ciclo limite e joga ele, né, com essa nova dimensão tal, você faz um toro, e se falar, bom, agora se perturbar vai continuar existindo. Só que isso aqui só vale para perturbações que são C1, né, perturbações que não são singulares. Então, nosso problema ainda não está resolvido com esse teorema. Ele vai ser um passo, mas ele não resolve o nosso problema. Isso aqui é uma nota que eu coloquei para falar justamente que se você pegar outros resultados parecidos com esse, mas usando outras definições de hiperbolicidade normal, né, você garante também que essas variedades invariantes, a perturbada e a antiga, né, a original, que elas são próximas, né, que se você tiver os seus campos próximos, ou seja, a vizinhança, eles tiverem uma epsilon vizinhança aí, um do outro, então as variedades invariantes também vão estar próximas aí. Tá, isso é um resultado que a gente vai acabar usando. Isso basicamente introduz a teoria de hiperbolicidade normal, aí, de variedades normalmente hiperbólicas. Agora a gente vai pegar e tentar levar para o nosso caso, que é o quê? A gente vai tentar, no caso específico que a gente está estudando, que é em R3, a gente tem uma variedade bidimensional, a gente vai tentar achar
condições suficientes para dizer que uma variedade é normalmente hiperbólica, porque as condições que a gente tem, que são aquelas dos números de Apo 9, podem ser um pouco difíceis de calcular, né? Então a gente vai tentar fazer condições um pouco mais simples de fazer cálculo, né? E aí isso vem todo o trabalho do Ciccone. Então, basicamente você tem, de novo, né, recapitulando, F é um campo C1 com fluxo φt, e agora em R3, M é a nossa variedade invariante, TR3 aí vai ser o nosso espaço tangente, né? Vai ser ter composto em uma soma direta aí TM mais um N, e aí agora esse N vai ter dimensão 1, então não vai precisar nem falar de NS e NU, porque só tem uma dimensão mesmo, então vai ser o nosso N. E ele vai ser invariante, né? A gente vai assumir, isso é uma hipótese que a gente não tinha lá em cima, a gente vai assumir que esse fibrado normal é invariante pela derivada do fluxo aí. Então, se a gente está assumindo isso agora para encontrar essas condições, lá na frente, quando a gente for estudar nosso sistema, a gente vai ter que provar que, de fato, existe um fibrado normal que é invariante, né? Então, a gente vai ter que fazer essa construção. E a gente vai chamar de gama aí, vai fixar que isso é uma solução do nosso sistema aí, do nosso campo. E aí o M que aparece na frente vai ser justamente a solução, o ponto inicial aí da nossa solução. Então, a gente fixa aí a nossa solução e a gente estabelece aí que a primeira equação variacional é justamente você fazer essa equação 7 aí, você resolve essa equação 7 aí, que é basicamente a derivada do campo ao longo do nossa solução, né? Então, essa equação, a primeira equação variacional. E a gente vai chamar de φ maiúsculo uma solução principal fundamental aí. Então, vai ser a matriz que dá as soluções principal fundamental. Isso quer dizer que ela tem todas as colunas dela são soluções LI, e que, além disso, quando você pega S igual a zero, essa matriz é identidade. É isso que basicamente quer dizer. E aí você supõe que você tem duas soluções independentes, aí, x1 e x2, da equação 7, e que geram um espaço tangente aí para cada S. Então, basicamente, o que acontece é que as soluções são independentes e elas são tangenciais aí. E aí você define o θ como sendo o ângulo, basicamente, entre essas soluções aí. A gente vai assumir, então, basicamente, o que está acontecendo, só para mostrar uma figura para ficar um pouco mais fácil, aí, x1 e x2 são essas soluções tangenciais aí, o x0 a gente vai definir para frente, vai ser basicamente a solução que termina, né, que completa nosso R3 aí. O ângulo θ é o ângulo entre x1 e x2, e a gente vai assumir, não, a gente sabe, por essas soluções serem LI, né, para elas gerarem o plano aí, esse θ nunca é nem zero, nem π, né, porque não pode ter paralelismo aí, senão as soluções não seriam independentes. Mas a gente vai assumir que mesmo com o S indo para o infinito, essas duas soluções não tendem ao paralelismo, isso é uma coisa que a gente vai assumir, né, para provar as coisas que a gente vai fazer, as condições que a gente vai achar agora, né. E aí a gente pega x0 como qualquer vetor no fibrado normal aí, e a gente define essas quantidades que estão aí embaixo. Então, basicamente, lambda1 vai ser a taxa de contração ou expansão, no nosso caso vai ser contração mesmo, na direção tangencial 1, né, do x1, lambda 2 é a mesma coisa para a direção tangencial do x2, e lambda 3 é a contração normal, né, na direção normal. Então, basicamente, isso pela contração pela derivada do fluxo aí, contração pela primeira equação variacional, né. Todos esses, o que está carregando esses vetores aí é a nossa matriz φ, basicamente, que é a solução da equação variacional. Então, você basicamente está levando elas pela essa equação aí, por esse sistema. E aí, as condições que a gente encontra tem a ver justamente com esses lambda 1, lambda 2, lambda 3, são as seguintes. Então, você vai ter que, dado um K inteiro positivo, se você tiver beta e C maiores que zero, que não depende da escolha do seu ponto M, né, na variedade, tá, e essas três condições que estão aí são satisfeitas, ou seja, basicamente, né, contrai na direção normal, contrai K vezes mais rápido na direção normal do que na direção tangencial 1, e contrai K vezes mais rápido na direção normal do que na direção tangencial 2, é isso que está escrito aí, basicamente. Então, nossa variedade invariante é canalmente hiperbólica. Então, a gente encontrou condições que ajudam a gente a calcular, a ter certeza que uma variedade invariante bidimensional é canalmente hiperbólica se ela tiver embutida em R3 aí. Então, essas condições são bem específicas para o nosso caso aí, para o caso que a gente vai estudar, o caso do plano e tal. Então, voltando,
agora que a gente já conseguiu essas condições, a gente basicamente volta a falar do teorema principal. Então, nosso sistema, que era o principal, que era M, agora a gente só trocou para M', porque a gente trocou o epsilon por mi, e isso tem um motivo, a gente vai usar epsilon para outro parâmetro na nossa construção, então aqui a gente troca por mi só para deixar mais claro. Então, é o mesmo sistema, só mudando o nome desse parâmetro. E tudo que está escrito aí embaixo são as hipóteses que a gente teve lá de cima, só que agora reunidas no mesmo lugar, né? Então, esse sistema Emiliano é o sistema que a gente vai estudar. Então, só reenunciando o teorema B, a gente quer provar que se o mi for suficientemente pequeno, a gente consegue mostrar que o sistema M' tem um toro invariante, normalmente hiperbólico, que é gráfico dessas variáveis sigma e tal aí. Só reenunciando aquilo, só para a gente lembrar. Então, esse sistema aqui, se a gente fizer um mi pequeno, vai ter uma variedade invariante, normalmente hiperbólica, que é gráfico de sigma e tal. Beleza, para estudar isso, como é que a gente faz? Aí que vem o método de continuação. Então, porque a gente tem o teorema do Feynman, mas ele não serve para o tipo de perturbação que a gente tem. Então, para a gente conseguir fazer alguma coisa aqui, a gente vai seguir de novo o Ciccone e vai criar esse sistema que a gente vai chamar de E epsilon mi, que é uma família auxiliar aí, basicamente, é o sistema M', só que você troca o mi que estava multiplicando, né, o R e o S, por um epsilon. Então, você adiciona um grau de liberdade aí. E aí, basicamente, o sistema M' vai ser o sistema E quando o epsilon for igual a mi, né? É mi. Então, o que a gente quer fazer é tentar encontrar um resultado que vale para esse E, mi. A gente vai estudar o E, epsilon, mi, para justamente tentar fazer valer para o caso em que epsilon é igual a mi. Então, a gente basicamente adiciona um grau de liberdade para conseguir estudar o sistema. Aí vem começa a discussão mais geométrica, né? O nossa hipótese B, que existe um ciclo limite hiperbólico atrator, para esse sistema aí, o sistema inicial lá truncado, vai basicamente garantir que esse sistema S que está aí na tela, ele vai ter um toro invariante normalmente hiperbólico. Então, basicamente, você tinha um ciclo limite, ele era atrator, ele era hiperbólico atrator, você adiciona uma nova dimensão aí, então você consegue gerar um toro carregando, né, esse ciclo limite, e ele vai ser normalmente hiperbólico porque o ciclo limite inicial era hiperbólico e atrator, né? Então você conseguiu aí gerar esse toro normalmente hiperbólico aí. E ele vai ser gráfico porque o ciclo limite original era gráfico de sigma, e agora você só levou uma dimensão a mais, né? Você saturou por essa dimensão a mais, então você consegue ele como gráfico de sigma e tal. Então, a gente tem um Thor invariante aí, e normalmente hiperbólico, para a gente começar a fazer nossos estudos, né? A nossa ideia vai ser basicamente o quê, né? A gente define para cada mi, então a gente quer pegar esse sistema aqui e quer analisar ele com epsilon igual a mi. Para cada mi fixo, se a gente fixar um mi, a gente define esse conjunto A-mi como o intervalo, o maior intervalo, com extremidade esquerda em epsilon igual a zero, então ele é fechado ali no epsilon igual a zero, tal que o sistema E epsilon mi vai ter uma variedade variante claramente hiperbólica. Então a gente define o conjunto dos épsilons para que a gente vai ter certeza que tem uma variedade variavelmente hiperbólica para um mi fixo, basicamente isso. A nossa ideia vai ser mostrar que esse A-mi, interseção com o intervalo fechado 0mi, é igual a 0mi. Porque se isso for verdade, quer dizer que um dos épsilons que a gente pode pegar, que a gente é permitido pegar, que vai ter variedade variante normalmente hiperbólica, é epsilon igual a mi. Então, o que a gente precisa basicamente é mostrar que esses conjuntos são iguais aí. Se a gente mostrar isso, a gente pode pegar epsilon igual a mi sem problema e concluir o resultado. Para fazer isso, o que a gente faz, né? A gente basicamente vai mostrar que esse conjunto da esquerda aí, essa interseção, ela é não vazia, conexa e relativamente aberta e fechada, né? Relativamente, digo, dentro como subespaço aí, como conjunto desse espaço 0mi aí, topológico 0mi. Se a gente fizer isso, por ser não vazio, conexo, aberto e fechado, a gente sabe que só pode ser um espaço inteiro, ou seja, só pode ser o próprio intervalo 0mi. Então, a ideia é provar essas quatro coisas aí, essas quatro propriedades dessa interseção. E aí, 3 delas saem meio que imediatamente. Então, como eu falei, a gente vai simplesmente pegar o epsilon igual a mi e concluir, se a gente conseguir fazer isso. 3 delas saem meio que imediatamente. Se você olhar para essa interseção, ela é conexa porque o AMI é um intervalo e o outro é um intervalo, e o AMI está contido ali. Então, a gente não tem problema nenhum.
é não vazia, porque o zero com certeza pertence a essa interseção. Isso pela nossa hipótese B lá. Nossa hipótese B garante que vai existir um Thor invariante quando a gente pegar o mi igual a zero, né? Que a gente pegando o mi igual a zero, a gente o epsilon igual a zero, desculpa, que a gente some com os termos de perturbação, né? E a gente sabe também que ele é aberto. E aí, como é que a gente sabe que ele é aberto? Pelo teorema do Fenestrel. Aí entra o teorema do Fenestrel, aquele teorema fundamental. Você não consegue falar nada sobre esse tipo de perturbação singular, né? Mas dentro de um epsilon já diferente de zero, né? Você consegue fazer, quer dizer, agora que você abriu, né, você criou esse novo grau de liberdade, você variar o epsilon, você não está variando o mic, que é o que divide o tal. Então, agora, quando você faz uma perturbação, você muda o epsilon, basicamente é uma perturbação C1 aí, porque você está mudando só o que multiplica lá a ordem das perturbações, né? Você não está mexendo nada dentro dos argumentos que era onde dava problema para você fazer igual a zero. Então, agora a gente pode usar o teorema de Fenestrel e dizer que vai ter, dado um ponto em que tem uma variedade normalmente hiperbólica, vai ter um intervalo ali aberto onde todos aqueles epsilons também vão garantir uma variedade normalmente hiperbólica. Então, aqui, por isso a gente faz a gente adiciona esse novo parâmetro, né, esse epsilon em mi. Então, aqui a gente consegue usar o teorema. Agora só falta basicamente mostrar que ele é fechado. E mostrar que ele é fechado é uma consequência direta dessa proposição 1 que a gente coloca aí, que é o que a gente vai efetivamente provar. Se a gente pegar o mi pequeno, e o epsilon for, a gente definir epsilon estrela como o ínfimo aí desculpa, o supremo desse intervalo, de um intervalo aberto, de um intervalo relativamente aberto ali dentro. Então, a gente vai mostrar que esse epsilon estrela, que é esse supremo, tá. Ou seja, basicamente todo intervalo vai ter seu supremo, ou seja, ele vai ser fechado. É basicamente essa a ideia. A gente vai dividir a prova em 3 lemas, basicamente, essa proposição. Por mais que seja só uma proposição que é um pedaço que a gente tem que provar, ela é o que mais dá trabalho. Então, a gente vai dividir em 3 lemas, que é o L1, L2 e L3. Basicamente, o lema L1 vai mostrar que o sistema com epsilon estrela tem variedade invariante, depois a gente prova que tem um fibrado normal invariante, que é para a gente poder usar aquelas fórmulas que a gente assumiu que tinha, e depois no L3 a gente vai provar que, de fato, essa variedade invariante é carnalmente hiperbólica. Então, são 3 pedaços. Mostrar que existe, mostrar que tem um fibrado normal para poder fazer conta, e mostrar, depois fazendo as contas, que é carnalmente hiperbólico. Então, para fazer isso, né, a gente vai basicamente encontrar uma fórmula para esse lambda 3, para a gente poder calcular esse lambda 3 de fato, que é a fórmula que a gente faz basicamente, a gente vai construir as coisas, eu não vou dar detalhes aqui como a gente faz, mas a gente constrói o x1 e o x2, e a gente encontra a seguinte fórmula aí para o lambda 3. Não vale a pena perder muito tempo aqui, mas essa fórmula vai ser importante para a gente efetivamente calcular as coisas. Aí a gente começa a prova do lema L1. O lema L1, para provar ele, basicamente a ideia é usar uma proposição que segue diretamente do teorema de Arzelà-Ascoli. Então, basicamente, se você tem uma sequência de funções que são uniformemente limitadas na norma C2, né? Você tem uma sequência que é uniformemente limitada na norma C2, então essa sequência vai ter uma subsequência que converge uniformemente para uma função C1. Isso é uma consequência do teorema de Arzelà-Ascoli. A gente não vai demonstrar essa proposição, mas dá para entender mais ou menos por que vem do teorema de Arzelà-Ascoli, né? A gente, basicamente, sempre vai conseguir essa subsequência, só falta, basicamente, provar que ela é C1 e etc. Isso a gente faz, mas não vale a pena fazer aqui. Então, é aí que entra a ideia de ser gráfico das variáveis angulares, porque a gente vai usar o teorema de Arzelà-Ascoli diretamente, então a gente precisa de gráficos, né? E aí, no trabalho, a gente mostra que esse conjunto que está aí, que são as funções H e epsilon, são as funções que geram as variedades invariantes para cada mi fixo e um epsilon escolhido ali, a gente assume, né, que vai ter uma variedade invariante, é isso que a gente assumiu lá. Esse conjunto H e epsilon, ele vai ser uniformemente limitado na norma C2. Então, a gente consegue pegar uma sequência que pende para o nosso epsilon estrela, que é o limite, né? Então, a gente pegou um intervalo, a gente sabe que vai ter variedade invariante. Só que ele poderia ser aberto na extremidade direita ali. Então, o que a gente faz é pega uma sequência de épsilons que tende para essa extremidade direita aí, que vai crescendo. A gente sabe que esse conjunto S, que tem os H epsilon até esse epsilon estrela, é uniformemente limitado na norma C2. Pela nossa proposição, a gente consegue uma função que vai ser C1 e que a gente vai ser nosso candidato para ser a função que gera a variedade invariante
no caso do epsilon estrela ali. Então, a gente quer mostrar que desse epsilon estrela também vai ter. A gente consegue uma função, a gente tem que mostrar que o gráfico dela é de fato invariante. E aí o que a gente faz é isso. Então, a gente mostra que ela é de fato invariante, né? Que o sistema E epsilon estrela mi vai ter como variedade invariante o gráfico dessa H epsilon estrela. Para fazer isso, é basicamente argumentos de limite aí. Então, a gente sabe pela continuidade que esses três limites ocorrem, onde basicamente esse rho epsilon, esse sigma epsilon, esse tau epsilon, são as soluções mesmo, soluções do sistema E epsilon estrela mi. Então, você sabe pela continuidade que as soluções vão tender para a solução com o caso epsilon estrela, e você basicamente pega a identidade que está a invariância para os épsilons menores que epsilon estrela e faz o limite até epsilon estrela pela continuidade, isso garante a invariância no caso epsilon estrela também. Então, depois que a gente encontrou essa função H epsilon estrela, são argumentos mais simples, são argumentos de continuidade que garantem que a gráfico dessa função é de fato invariante. Então, a gente termina de provar nosso lema L1, que é que existe uma variedade invariante para o caso epsilon estrela, que é o limite superior dos intervalos lá. Então, a gente já mostrou que existe variedade variante. Falta a gente mostrar que ela é canalmente hiperbólica. Aí, para isso, a gente prova o lema L2, que é provar que ela tem um fibrado normal. Que tem um fibrado normal vai ser um passo importante na nossa construção geométrica para poder aplicar as nossas fórmulas, né? Então, a gente tem que provar primeiro que existe esse fibrado normal, a gente vai construir ele efetivamente. A construção desse fibrado, basicamente, ela é feita aqui de um modo um pouco interessante, vamos dizer assim. Você mostra que você não precisa construir o fibrado normal invariante no toro inteiro. Você precisa construir ele só numa seção, na seção que a gente vai fazer tal igual a zero, e provar que ela é invariante com o mapa de Poincaré linearizado, né? Se você atravessar e estroboscópio, porque justamente ele vai no período do tal, né? Então, o mapa de Poincaré, que você pega o período do tal ali. Basicamente, o que a gente vai fazer, que está aqui embaixo, né, a figura, a gente constrói um fibrado sobre essa seção vermelha aí, normal, e aí a gente prova que ele é invariante se você levar no mapa de Poincaré linearizado até essa outra seção vermelha, que é basicamente andar tal pelo período. Se ele for invariante por esse mapa de Poincaré, o que acontece é que você consegue gerar para o resto do toro simplesmente carregando essas fibras pelo fluxo linearizado aí, pela derivada da φ, né? Então, você pega, você construiu para essa seção vermelha, você carrega, você transporta essas fibras pela derivada do fluxo aí, e aí você gera para o toro inteiro aí esse fibrado, que vai ser, por ter sido justamente construído, carregado por essa dφ, vai ser claramente invariante por essa dφ aí. Então, essa que é a ideia aí, então, do lema L2. Para, de fato, encontrar um fibrado que é, nessa seção, né, invariante pelo mapa de Poincaré, basicamente o que a gente faz é mostrar que ele é gerado por uma função, que é uma função contínua, você pega, basicamente, pega esse espaço de funções contínuas de S1 para R. Você mostra que uma função contínua que satisfaz uma condição específica, uma função desse espaço satisfaz uma condição específica, gera um fibrado do tipo que você quer. E depois você mostra que essa condição específica pode ser vista como ser ponto fixo de uma contração nesse espaço. Então, basicamente, aqui a gente vai usar a ideia de ponto fixo, né? Então, a gente define esse espaço, a gente mostra que aqui tem só algumas definições sobre o que é as coisas, mas é basicamente o que a gente já viu. O gama epsilon estrela é a solução, o φ maiúsculo epsilon estrela é a matriz fundamental principal, o x1 e o x2 são aquelas soluções tangenciais, então só fixando notação. Basicamente, aí você define esse x2 perp como sendo um específico, né, um vetor normal específico, a x2 aqui, então a definição dele é bem direta, e aí você mostra, basicamente, que essa identidade 14 aqui é válida, ou seja, existem funções A epsilon estrela, B epsilon estrela que verificam essa identidade 14, o que é o mesmo que dizer que esse vetor da esquerda aqui, ele é gerado pelos vetores x2s, x2 perp s aí, para qualquer S, né? Então, essa é uma identidade que a gente mostra lá. Com essa identidade mostrada, a gente mostra que ter um fibrado normal da seção invariante pelo mapa de Poincaré é equivalente a essa condição que está aqui, né? Então, a nossa alfa tem que satisfazer isso aqui, essa condição que está aí na tela, onde
P é definido como transportar um ângulo qualquer Q pelo período, são coisas mais específicas, mas basicamente você mostra que é essa condição aqui que vale. É por isso que esse A, epsilon estrela e B, epsilon estrela são importantes. Você precisa primeiro mostrar aquela identidade para mostrar que essa condição se reduz a uma coisa simples que está aqui. E aí essa condição que está aqui, basicamente, ela pode ser vista como ser ponto fixo da contração lambda que está definida aqui embaixo. Então, você define a contração lambda desse modo. Ser ponto fixo desse lambda é a mesma coisa que satisfazer isso aqui, que é a mesma coisa que gerar um fibrado normal invariante nas seções. E aí a gente prova que esse lambda é uma contração nesse espaço F. Provando que é uma contração, a gente usa o teorema do ponto fixo de Banach, e aí vai ter, de fato, um ponto fixo. A existência do ponto fixo garante que existe esse alfa, e aí, existindo esse alfa, a gente concluiu a nossa demonstração do lema L2. Né? Então, só para explicar mais ou menos qual que é a lógica de demonstrar esse lema L2. Lógico que as contas não vai dar para fazer aqui. E aí o lema L3, que é efetivamente provar que a nossa variedade invariante é claramente hiperbólica, é pegar as fórmulas que a gente encontrou lá antes no trabalho e aplicar e ver que de fato funcionam. Né? Então, aquelas condições que a gente viu naquele display, com 3 condições sobre os lambdas, né? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, a gente tem que provar que de fato acontece. Basicamente, o que a gente faz aqui é usar a fórmula do lambda 3, porque agora a gente pode usar, né? E aí, são essas 3 condições aí que eu estava falando. Então, basicamente, você tem que ter essas 3 condições valendo, você tem que encontrar esse beta, esse C maior que 0, que satisfazem essas 3 condições, basicamente aplicando as fórmulas e fazendo vários desenvolvimentos aí, desigualdade triangular usada, sei lá, umas 400 mil vezes, você consegue estabelecer algumas coisas. Então, basicamente, a gente estabelece que essa integral do traço, esse B aqui, é a matriz derivada do campo, né? Então, basicamente, eu estou falando isso porque essa integral do traço de B é um negócio que não é tão... É bastante comum, né? Basicamente, do que fala a fórmula de Liouville, então, a integral aí do traço da derivada do campo. A gente consegue controlar essa integral. Então, aqui está mais ou menos o controle que a gente faz com ela, né? A gente controla também a norma do nosso X2, que a gente construiu, né? Eles são construídos, esses X1 e X2 são construídos especificamente no nosso caso. A gente consegue controlar a norma do X2, e aí a gente consegue usar a fórmula do lambda 3 para basicamente dizer que o lambda 3 vai ser menor do que essa, vai ser limitado por esse lado direito aqui, né? Então, tem essa constante C e vai ter essa exponencial de uma expressão multiplicada por S. A priori, isso não resolve o nosso problema, mas a gente sabe que o nosso Mi, a gente pode pegar ele quão pequeno a gente queira, é basicamente isso que a gente queria mostrar, né? Que se o Mi fosse pequena, que a gente tinha os resultados que a gente tem, pegando o Mi pequeno, essa expressão aqui em cima vira negativa, e aí a gente pode garantir a condição sobre o lambda 3 lá. Então, para Mi bastante pequeno, a gente consegue garantir a primeira das 3 condições. E as outras condições saem basicamente de fazer conta. O X1, do jeito que a gente construiu no trabalho, ele é uniformemente limitado por baixo, então, basicamente, não vai ter problema em relação à contração dele. Então, comparar a contração na direção normal, comparar uma coisa que contrai até um limite por baixo, fica imediato, então a gente consegue essa condição sai imediatamente. E aí a condição sobre o X2 é que é um pouquinho mais delicada, mas a gente controlou a norma do X2 também. Então a gente, apesar de não ter um limite, uma constante, né, que limita ele por baixo, a gente consegue limitar ele por baixo por essa função que está aqui, né, que está na equação 15 aí. A gente, de novo, usa isso para compor lá aquelas fórmulas, aplicando aqui a gente chega nessa expressão que está aí na tela, e aí, de novo, tomando o Mi suficientemente pequeno, a gente consegue fazer a expressão que está dentro do parênteses ser positiva agora, e aí a gente consegue a terceira condição que a gente precisava lá. Então, a gente verificou as 3 condições que precisavam para provar que nossa variedade invariante é, de fato, canonalmente hiperbólica. Fazendo isso, a gente provou os lemas L1, L2 e L3, né? A gente provou que existe essa variedade invariante, provou que existe um fibrado normal e provou, por fim, que essa variedade invariante era K, normalmente hiperbólica. Com essas 3 coisas provadas, a gente provou basicamente aquela proposição, que era dividida em 3 partes, essas 3 partes aí. Com isso, a gente prova que o nosso intervalo, a nossa interseção lá, A-Mi, interseção com 0Mi, é de fato o 0Mi, a gente pode pegar o epsilon igual a Mi, então o nosso teorema B, que fala que para Mi pequeno
a gente consegue uma variedade invariante normalmente hiperbólica no espaço de fase estendido, foi provado. Então, aqui a gente conclui toda a argumentação e a gente provou o nosso teorema. É interessante, esse resultado ainda está, eu com o Douglas, a gente está, e com o Murilo, né, a gente está estudando ainda quais são as consequências disso, mas é um resultado que, mesmo sendo bastante limitado ainda, a gente ainda está trabalhando no plano, ainda está trabalhando com um ciclo limite bastante específico, a gente coloca hipótese de ser hiperbólica, trator, a gente consegue um resultado que de certo modo, é bastante geral, vamos dizer assim. Então, esse foi basicamente o que foi feito no meu mestrado, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção. Quem tiver algum interesse aqui são as referências, né? Eu posso mandar aí os slides para conseguir ver. A quarta referência desse slide aí, que é esse artigo do Ciccone e do Liu, é basicamente o norte de todo o trabalho que foi estabelecido, a ideia do que a gente fez. O que a gente fez de diferente é que, nesse artigo, fixava-se que aquele L, o nosso L caligráfico, que era a primeira ordem não nula, aquilo, esse artigo não fala diretamente da teoria da média, mas é como se aquele L fosse fixado como 2 nesse artigo. Então, aqui a gente fez esse L poder ser qualquer número maior que 2 aí, né? Qualquer número diferente aí, de qualquer natural. Então, aqui a gente generalizou um pouco o que foi feito nesse artigo, mas a gente seguiu bem o que foi os passos aí do como se faz. A gente só teve que fazer outros lemas para complementar essa demonstração aí e quando conseguir expandir ela para esses outros valores de L aí. De resto, são referências bastante gerais, que, enfim, tem a ver mais com a parte da teoria base mesmo, do que a argumentação em si. É isso, obrigado, Jim. Beleza, Pedro, obrigado. Vamos agradecer ao Pedro, então. Muito bom. Então, agora eu vou abrir para as perguntas, né? Acho que o Matheus já levantou a mão. Matheus, fica à vontade. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo, sim. Na verdade, eu confundi o símbolo de levantar a mão com palmas. Ah, tá bom. Eu imaginei que pudesse ser isso, mas é melhor perguntar do que negligenciar, né? Beleza. Eu tenho uma pergunta. Faz aí. Ô Pedro, quando naquele slide que você constrói o fibrado normal lá, é muito difícil fazer isso em coordenadas? Assim, achar a expressão mesmo dele numa situação... É uma boa pergunta. Eu vou colocar ele aqui no slide só para falar em cima de alguma coisa. Eu não tentei diretamente escrever ele como coordenadas, porque a estratégia do Ciccone, né, era encontrar ele como esse ponto fixo dessa contração, né. Não acho que a dificuldade aqui seria, pela abordagem que ele fez, teria que, de algum modo, pegar essa contração e dar alguma expressão para ela em termos de coordenadas, né? Porque o problema nosso é esse, né? A gente consegue construir um fibrado aqui para essa seção vermelha, mas esse fibrado a gente só sabe da existência dele, porque aqui a gente usa o teorema do ponto fixo. E depois, daqui para cá seria muito simples levar, tendo esse, seria muito fácil a expressão de coordenadas deles, desde que a gente tivesse essa derivada desse fluxo aqui, né? Então, imagino que a maior dificuldade seria suplementar essa parte da prova de dizer assim, como que eu construo um fibrado que eu sei que é normal nessas seções, né, e que é invariante, mas sem usar uma condição que não é construtiva, né, usando uma condição construtiva. Talvez expandindo a condição que a gente tem mesmo, né, de ser um fibrado, para ser um fibrado normal tem que satisfazer aquela condição. Talvez a gente consiga complementar e gerar alguma expressão em coordenadas, mas que ainda vai ficar em função de alguma coisa que a gente precisaria resolver. Imagino que por aí seja o problema.
Não, eu perguntei mesmo de curiosidade, porque dependendo da situação, essa expressão a gente já ganha ela fácil ali, dependendo da variedade e tal, mas em geral não é um problema muito simples obter coordenadas desse fibrado normal aí. Difícil mesmo. Numa situação específica, talvez se a gente tem um campo específico, né, mas daí nem sei se seria interessante, podia tentar usar aproximação sucessiva, né, porque o ponto fixo aí te dá uma forma de você ir aproximando aí do ponto fixo, né, eventualmente toma um limite e se for possível, conseguir encontrar a expressão do ponto fixo em alguma coordenada, né. Isso é. Se for uma específica, a gente consegue achar esse limite, né, da aproximação sucessiva. Não, parabéns por ter feito os slides, pelo menos em inglês aí. Isso é uma coisa que a gente via, né, Douglas? Devia pedir pro pessoal, talvez, ir fazendo os slides em inglês aí, quando possível e tal. A dissertação está em inglês, né, então é mais fácil fazer o slide em inglês. Mais claro. Mais algum comentário, pessoal? Dúvidas? Muito bem. Então vamos agradecer de novo o Pedro aí pela explicação para a gente. Pessoal, então eu agradeço a presença de todo mundo. O próximo seminário fica, então, não para a semana que vem, para outra, né? Porque eu acho que eu demorei um pouquinho para mandar e-mail, então eu achei mais interessante aí a gente dar uma semana de espaço para o segundo seminário. Quem vai falar vai ser a Marisa, né? E daí tem mais tempo para preparar, e ela vai falar para a gente sobre rigidez para endomorfismos de Anosophy em T2. Então, não na quarta-feira que vem, na outra, no mesmo horário aqui, a gente tem o seminário da Marisa. Pessoal, obrigado novamente e bom dia aí para vocês. Até mais. Tchau, bom dia. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.